Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu estou muito feliz por esse encontro com vocês. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Eu quero saber onde vocês estão. Onde é que vocês estão? Me alegra muito ver que podemos bater um papo com pessoas de todas as partes do Brasil e de vários outros países também, tá? Então, quem já está na sala e quiser se apresentar, escreve o nome da sua cidade, do seu estado ou do seu país, ok? Vamos ver aqui, Josiane, a Vera, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, professor Jean. Muito bem. Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos, ok? Bom, eu quero apresentar para vocês o convidado de hoje, que está aqui comigo para bater um papo conosco, né, que é o professor Jean. Boa noite, professor Jean. Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Estamos juntos nesse grande projeto, nessa grande iniciativa para abençoar a vida de muitas pessoas. O professor Jean é naturólogo, é terapeuta naturista, ok? E eu tenho uma grande satisfação, né, uma grande alegria de trazer o professor Jean aqui, conversar um pouquinho conosco, né, professor Jean? O professor Jean foi o meu professor de naturologia clínica. É verdade. E foi assim, o começo da minha jornada, né? Foi o começo da mudança da minha vida, da transformação da minha vida que eu precisava. Então, eu tenho muito a agradecer ao curso de naturologia que eu fiz com ele, e eu trouxe ele aqui hoje para bater um papo com a gente. Então, professor Jean. Ok. Eu estou muito satisfeito de poder participar. O tema que foi proposto, né, é sobre saiba o que é crise curativa e como sair dela sem recorrer a medicamentos. E será uma grande satisfação compartilhar uma série de visões, entendimentos que a gente tem sobre essa pauta, colocando à disposição dos amigos essa visão que a naturologia possui e como é que a gente pode ter saúde e qualidade de vida utilizando apenas recursos naturais. Então, nós vamos... o professor Jean vai nos dar uma aula de mais ou menos uma meia hora e depois nós vamos, em seguida, nós vamos responder as perguntas que vocês vão fazer aqui no chat, né? Agora, antes da aula, eu quero fazer alguns anúncios, né? Eu quero agradecer vocês, né, por vocês estarem participando ativamente aí da Semana da Alimentação Viva, né, que é um evento gratuito e sempre será um evento gratuito. Você pode assistir todas as palestras, né, sem pagar nenhum centavo. E quero lembrar da oportunidade que você tem de adquirir o pacote Premium, que é uma oportunidade onde você vai poder se aprofundar mais, né, conhecer mais, pesquisar mais e começar a experimentar essa mudança na sua própria vida, né? Começar a conhecer mais sobre como aplicar em você, na sua família, nos seus amigos, né? Então, nós vamos começar com a abordagem do professor Jean. Muito bem, pessoal. Repetindo que é uma grande satisfação nós estarmos aqui e compartilharmos sobre esse tema. Saiba o que é crise curativa e como sair dela sem recorrer a medicamentos. Na minha exposição, eu selecionei alguns textos muito específicos de tratados de fisiologia médica e de outros materiais que são muito utilizados pelos profissionais de saúde, notadamente por aqueles que atuam permanentemente na profissão envolvida com o campo da saúde, para que sirva de roteiro para que a gente possa desenvolver essa exposição. Eu preparei 7 citações, e eu vou colocá-las em ordem e nós vamos começar a interagir. A primeira citação é do Tratado de Fisiologia Médica, de Arthur Guyton. Ele está no prefácio da obra, logo que inicia o Tratado de Fisiologia Médica, e para aqueles que não têm esse conhecimento mais técnico, científico, estão nos assistindo, fisiologia significa o estudo do corpo humano. Fisiologia médica significa o estudo do corpo humano para uma aplicação sob abordagem ou a perspectiva médica. Portanto, uma perspectiva terapêutica.
Essa citação ela é fundamental porque no início da obra, que tem aproximadamente 900 páginas, ela é obrigatória para qualquer curso de saúde, e quando ele introduz, ele fala sobre uma palavra que para nós é fundamental, chama-se homeostasia. Ele diz o seguinte: a palavra homeostasia é usada pelos fisiologistas para significar manutenção das condições constantes ou estáticas do meio interno. Em essência, todos os órgãos e tecidos do corpo exercem funções que ajudam a manter essas condições constantes. Por exemplo, os pulmões fornecem oxigênio para o líquido extracelular para repor o que está sendo consumido pelas células. Os rins mantêm constantes as concentrações iônicas e o sistema gastrointestinal fornece nutrientes. Grande parte desse texto do Tratado de Fisiologia Médica, continua ele dizendo, está relacionado ao modo como cada órgão ou tecido contribui para a homeostasia. Para iniciar essa discussão, serão descritos resumidamente os diferentes sistemas funcionais do corpo e seus mecanismos homeostáticos. Em seguida, será apresentada a teoria básica dos sistemas de controle que atuam harmoniosamente entre si. Por que fiz questão de iniciar citando essa parte do texto do Tratado de Fisiologia Médica? Porque é interessantíssimo que uma obra de mais de 800 páginas, que todos os médicos precisam estudar, uma obra que foi produzida ao longo de 50 anos e que teve a participação de mais de 20 mil médicos de diversas nacionalidades, foi criada para servir de fundamento para entender como funciona o nosso corpo, dentro de uma perspectiva que é a abordagem da visão médica. E ele está dizendo que o objetivo da obra inteira, logo na introdução dela, é entender uma coisa chamada homeostasia. E ele diz o que é homeostasia. É o delicado mecanismo de feedback em que o corpo se autogerencia. Ele se mantém por si só funcionando. Isso é muito importante entender, porque como vamos considerar o que é crise curativa, eu primeiro preciso definir o que é um corpo normal. Porque o que é um corpo normal, em seguida, quando é que ele entra em crise. E mais ainda, quando é que eu chamo essa crise de uma crise para curá-lo? E esse é o ponto-chave de nossas considerações na primeira parte. Na segunda parte, como é que eu ajudo o meu corpo, utilizando mecanismos rigorosamente naturais, para que eu possa, então, ter esse corpo restaurado. O que é restauração desse corpo que está doente? É trazê-lo de volta à homeostasia. A normalidade. Né? Essa expressão homeostasia é muito importante ser entendida, porque no livro Medicina Complementar, de Tanvir Jamil, que é médico da coroa inglesa, o livro Medicina Complementar, da editora Manoli, ele diz o seguinte: a tendência natural do corpo é a autorregulação, ou homeostasia. A naturopatia, a naturologia, funciona como um catalisador na limpeza e desintoxicação do corpo para encorajar a autorreparação e a autocura. Então, eu gostaria de colocar como primeiro ponto fundamental dessa minha exposição que é natural que o nosso corpo se autorregule. É natural que o nosso corpo procure sozinho, naturalmente, a autorregulação e o autoequilíbrio. Esse entendimento é fundamental, por quê? Porque quando alguém está doente, ele não está, vai parecer estranho, mas é isso mesmo, ele não está vivendo uma condição má, ele não está num processo ruim, ainda que seja ruim sofrer a doença. Isso parece contraditório, mas não é. E eu vou deixar isso bem claro. Primeiramente, vamos assentar isso claro. Eu citei o Tratado de Fisiologia Médica e uma obra de um grande expoente da medicina inglesa, o Dr. Tanvir Jamil, é muito conhecido no universo dos ingleses, porque é médico da família real inglesa. Os dois estão deixando claro que é natural que o corpo procure a autorregulação e a autocura. Independente de qualquer questão, a homeostasia vai funcionar. Nesse exato momento, ela está funcionando aí. Você que está me ouvindo, você está sobre o equilíbrio homeostático. Porque se esse equilíbrio for perdido de maneira séria, você morre. E se esse equilíbrio for afetado de maneira muito dura, drástica, você adoece. E eu vou deixar claro como é que a doença se torna uma bênção e como é que eu tenho que fazer para ajudar o corpo
a desintoxicar-se e a sair dessa situação delicada, que é o sofrimento da crise curativa. Sim, pois não, fica à vontade. Essa autorregulagem, ela termina sendo uma grande bênção para a gente, né? Porque, por exemplo, nós estamos falando, o Congresso inteiro está falando da alimentação, certo, né? E nós sabemos que a intoxicação através dos alimentos, ela é um fato real. Certo. E a gente vê a quantidade, né, o mundo inteiro com problemas de saúde crônicos. As pessoas hoje em dia estão com problemas de saúde muito sérios, né? E a gente vê que a pessoa durante 40, 50, 60, 80 anos, o corpo dela consegue suportar todas aquelas ingestões de coisas erradas durante toda a vida dela. Então, isso termina, a gente falando dessa autorregulação, termina sendo uma comprovação de que esse sistema é uma bênção para a gente, né? Porque é isso aí que nos mantém vivos, praticamente, sim, sim. Né? Apesar do prejuízo que a gente causa ao nosso próprio corpo. É verdade. Nós atacamos o nosso organismo o tempo todo. Nós fazemos isso, e o nosso tema central durante a semana tem sido alimentação, e não há dúvida, e alimentação sob o ponto de vista dos alimentos que a gente ingere para o trato gastrointestinal. Porém, a alimentação não é só isto. Por exemplo, quando nós respiramos, nós estamos alimentando o corpo com oxigênio. As pessoas que moram, por exemplo, nos grandes centros, terão insofismavelmente uma intoxicação atmosférica fruto daquele monte de automóveis, de carros, de chaminés, de fábricas, etc. E aí você acaba nutrindo o seu corpo de um oxigênio, de um ar, vamos dizer assim, de péssima qualidade. A gente estuda muito isso quando vai para a oxigenoterapia, né, e vai debater essa questão. Não deixa de ser nutrição, porque nós nos nutrimos do oxigênio. Eu tenho sempre dito o seguinte, que a nossa alimentação para o trato gastrointestinal, o nosso corpo tem uma capacidade de tolerância extraordinária, mas a respiratória é 5 minutos. E isso já deixando sequelas. Em 3 minutos já está pelo limite. Então, a intoxicação ela é um fenômeno global. Nós somos atingidos, por exemplo, por água de péssima qualidade. Eu vou enfocar um bocado a questão da água aqui, porque quando se fala de alimentação, nós não podemos esquecer em momento algum que água é prioridade. Os alimentos, por exemplo, sem água não tem como processar. Isso. E a nossa própria saúde física não tem como funcionar sem a água. Nesse primeiro ponto, em que nós tratamos sobre a importância da tendência natural do corpo, como diz o Dr. Tanvir Jamil, que é de autorregulação, ou homeostasia, ele cita isso de maneira muito pontual, e eu quero dizer que todos os colegas que estão nos ouvindo, que são da área de saúde, podem investigar todos os tratados de fisiologia. Eu citei o de Guyton, porque é uma obra que eu tenho muito traquejo, utilizo há muitos anos. Mas se vocês pegarem qualquer outra, por exemplo, Fisiologia de Margarida de Melo Aires, e, enfim, qualquer tratado de fisiologia médica, fisiologia humana, o primeiro capítulo sempre é homeostasia. É a base, né? Por quê? Porque o objetivo do profissional de saúde, o objetivo do médico, o objetivo do fisioterapeuta, do psicólogo, enfim, de todos, é a autorregulação. Fazer com que a pessoa volte a ter a sua saúde alinhada, dentro dos parâmetros que foram citados aqui, para que ela tenha vida, para que ela tenha realmente equilíbrio. Esse equilíbrio orgânico, ele envolve a questão do pH, que é uma taxa de referência que a gente estuda para entender se o corpo está muito ácido ou muito alcalino. O corpo humano, o sangue do corpo humano, ele tem um pH que oscila entre 7,35 e 7,43. É nessa estreita faixa que a vida acontece. Então, o corpo, homeostaticamente falando, todo o tempo vai lutar para mantê-lo entre 7,35 e 7,43. Isso não é possível se uma pessoa, por exemplo, está ingerindo bebidas alcoólicas. Aí você vai fazer o teste, o exame de sangue, e dá o pH 5,5, 6,2, está abaixo do 7,35 a 7,43, significa muito ácido. Aí vem as doenças degenerativas. O seu corpo está cheio tem mais acidez
do que alcalinidade. Tem mais intoxicação do que vida. E aí começa a ter as doenças degenerativas, que vão acompanhando o sujeito a vida toda. Um ponto muito importante quando a gente trata sobre isso, que eu vou chamar de segundo bloco dessas minhas considerações, fechando nesse primeiro momento essa questão da homeostasia, é a constituição do corpo. É muito curioso, que numa semana em que a gente está estudando sobre alimentação, nós, de maneira alguma, percamos de vista a importância da água. Quando eu digo a importância da água, meus amigos, eu não quero dizer assim, eu bebo água. Não, não. Estou falando de maneira rigorosa. Chamar a atenção para a questão da água de maneira rigorosa. Eu vou citar aqui uma citação, uma passagem que é sobre essa questão da água. Só um instante, aqui na minha coleção de citações. Essa eu coletei do Enciclopédia Ilustrada de Medicina e Saúde, da editora Abril Cultural. Uma obra enorme, a editora Abril, durante muitos anos, publicou isso nas bancas de revista, 6, 7 edições. Foi produzida por inúmeros médicos, profissionais de saúde de diversas universidades. Na página 52 do volume 1, diz o seguinte: cerca de 70% do peso do indivíduo adulto são representados por água. Essa enorme quantidade, por outro lado, apresenta grandes oscilações. Como a água constitui 70% a 90% do volume total dos alimentos ingeridos pelo homem, nada entra e sai do organismo em volume tão elevado quanto a água, exceto o ar, que eu mencionei há poucos instantes. Aparentemente, tal quantidade de água absorvida criaria para os rins e outros órgãos alguma dificuldade. Aparentemente, diz o texto. Mas a finalidade principal de drená-la continuamente produzida pelo corpo favorece o intercâmbio hídrico, como um mero resíduo inócuo. Mas, na verdade, toda essa água que entra é necessária para inúmeras funções orgânicas. Além da água ingerida com alimentos sólidos e líquidos, o homem precisa completar suas necessidades com a ingestão de água pura. Então, veja, 70% do peso de uma pessoa, e em alguns casos até 80%, no caso dos bebezinhos, quando a criancinha recém-nascida, até um ano e meio, que a gente não conseguiu intoxicá-la ainda, né? Ela ainda está muito pura, então ela está aí de 70% a 85% de água. Meus amigos, essa questão da água, isso não é brincadeira, isso é muito sério. Vejam bem, um homem de... eu vou citar aqui como exemplo uma pessoa com 70 quilos de peso. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu produzi para me ajudar aqui nesse raciocínio. Veja bem, o que é água? A água é H2O. Portanto, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. H2O. 70% do nosso corpo é água. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que 2/3 do peso de uma pessoa é todo hidrogênio. E 1/3 desse peso é todo oxigênio. Porque água é isso. Eu fiz um cálculo. Numa pessoa com 70 quilos de peso, ela terá 49 quilos de água. Curioso isso. Curioso. Quando se fala da semana de alimentação, nós falamos a grande parte do tempo, na verdade, sobre os 30%. Que nós queremos saber. Vamos falar sobre alimentação. Maravilha. Então, nós vamos falar sobre o quê? Na questão da alimentação. Nós vamos falar sobre proteínas, vitaminas, sais minerais. Nós vamos falar dos nutrientes. Maravilha, vamos falar dos nutrientes. Tem inúmeros colegas que vão trabalhar essa pauta. Mas a pauta da água é fundamental. Por que é fundamental? Porque seja lá o que você estiver vivendo na sua saúde que não esteja legal, eu estou dizendo que 70% é por causa da água residual que você tem no seu corpo. Porque é uma questão de lógica.
Eu tenho 70 quilos. 49 quilos deste corpo é água. Que tipo de água? É uma água que está trabalhando com toda uma alimentação global, com o tipo de ar que eu respiro, com o tipo de comida que eu estou comendo, com o tipo de refrigerante que eu estou bebendo, com o tipo de uísque que eu estou tomando, e sei lá, o que mais que as pessoas estão fazendo por esse mundão de Deus aí. E essa água tem que processar. Então você mistura essa água residual do corpo com essas substâncias. Aí entram drogas, medicamentos, não é? Entram as emoções, você está irritado, está estressado, fica produzindo cortisona, fica produzindo adrenalina, enchendo a corrente sanguínea disso tudo. E essa água está misturada com isso tudo. O que é que vai acontecer? O sujeito não tem fluidez, água, para eliminar isso. Então entra o terceiro bloco, para eu aprofundar um pouco esse entendimento sobre como é que funciona essa relação hídrica. O corpo humano ele só tem 4 canais só, de saída de toxinas. Ponto. Isso é pacífico. E essas toxinas, eu quero citar um texto aqui, que eu separei, muito, muito importante, que é do tratado intitulado Fisiologia, que é da doutora Margarida de Melo Aires, em que ela diz, o título da obra é Fisiologia, de Margarida Melo Aires. Margarida Melo Aires é professora da USP, da Universidade de São Paulo, página 7, dessa grande obra, uma obra robusta, enfim, que trata de fisiologia humana. É uma pequena citação de 6 linhas, onde ela diz assim: um processo regulatório, eu estou falando disso, regular, autorregulação orgânica, homeostasia, manter o corpo saudável. Um processo regulatório pode ser representado por um mecanismo básico denominado sistema, que consiste em um grupo de componentes interconectados que interagem. Sistema este que apresenta para uma dada entrada uma saída previsível. Por isso, diz ela, é muito utilizado, especialmente em processos biológicos, a técnica empírica de analisar um dado sistema, observando as relações entre sua entrada e saída. Quando ela menciona técnica empírica, ela quer dizer que a medicina e as ciências da saúde, elas se baseiam num sistema chamado técnica empírica. O que é técnica empírica? Eu observo 10.000 casos, anoto todos eles e faço uma linha científica, por estatística, de média. Ou seja, todo mundo que está bebendo água melhorou o desempenho intestinal? Todas as pessoas estão comendo frutas, têm um intestino mais saudável do que aquele que só está comendo carne de porco, por exemplo? Então, existe uma... Isso é técnica empírica. Então, no meu caso, por exemplo, 19 anos de carreira, eu tenho 10.000 casos, 18 óbitos, e todos dos 10.000 casos, com exceção das 18 pessoas que não sobreviveram, porque tinham doenças muito graves, a idade era muito avançada, todos os 18 que fazem parte dessa lista de óbitos, 17 tinham mais de 70 anos. Apenas um era uma criança de 10 anos, que tinha um câncer gravíssimo no intestino. Nós acompanhamos, foi em Juazeiro do Norte que isso aconteceu, nós acompanhamos o caso durante 6 meses. Ao cabo do 6º mês, 3 laboratórios atestaram 100% de cura, a menina não tinha mais nada, o pai levou numa pizzaria, deu ela uma pizza com refrigerante, porque a menininha estava com saudade de uma pizza. Teve infecção intestinal, morreu em 24 horas. Bom, foi a loucura dele. Mas entendam, desses 18 casos, eu tenho anotados, são a minha chateação, porque eu queria 100% de acerto. E não foi possível. Mas é uma média muito elevada. Em 19 anos, 10.000 casos, 18 óbitos, mas todos tiveram sucesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o método que eu utilizei é esse que eu acabei de ler. É o método de que, observando relações de entradas e saídas. Eu vou dar um exemplo concreto do que isso significa. Todos nós cortamos a unha. Se não cortar a unha, daqui a pouco ela está enorme. Todos cortamos o cabelo. Por que nós fazemos isso? Bom, por questões estéticas? Não, não é só por isso. Unha, cabelo, eles são, obviamente, células. São estrutura corporal. Quando eu vou ao barbeiro, é um amigo que temos aqui, eu sempre digo a ele assim, você está vendo esse cabelo aí jogado no chão? Isso é meu cadáver. Eu tenho a condição de me ver morto, porque eu estou vendo aqui o meu cabelo. Quando eu fico morto, fico assim. São células mortas. No entanto, o meu corpo produz novo cabelo. Olha, o que isso significa? Mas é tão óbvio. Sim, é tão óbvio, mas não é utilizado em processos terapêuticos.
O meu corpo produz células o tempo todo, a partir de uma matriz nutricional. E esse é um ponto-chave. Porque a homeostasia é a autorregulação. O meu corpo chega em um determinado momento, você vai tomar banho, passa a mão, só um bocado de cabelo, mas nasce cabelo de novo. Por que esse cabelo caiu? Porque meu corpo está dizendo que esse aqui não serve mais, ele está produzindo um novo. Essa tomada de decisão, ela é natural. Da mesma forma que nós entendemos, por exemplo, no estudo de naturologia avançada, quando estuda cronobiologia, por exemplo, que a cada ciclo de 7 anos, o corpo inteiro muda. Né? A cada 40 dias, o fígado se renova. Exatamente. Então, essa renovação, ela depende de uma matriz nutricional. Essa matriz nutricional envolve alimentos. Mas entendam, 70% é água. Então, o assunto da água, ele não é um assunto assim, vamos ver depois. Não, ele tem que ser visto primeiro. A água vem antes da alimentação. Porque 70% é mais do que 30%. É tão simples entender isso. E ela faz parte, obviamente, do processo nutricional. Acabamos de ler aqui, os alimentos são processados com água e 90% dos alimentos são constituídos de água. Você pega uma maçã, por exemplo, 90% do peso de uma maçã é água. Você pega uma laranja, 90% do peso dela é água. Quer dizer, gente, isso nos revela uma coisa muito importante, porque eu não vou conseguir enfrentar uma crise de doenças, seja quais forem, se eu não renovar a água do corpo. Note só uma outra coisa muito curiosa. Aqui nesse momento, por hipótese, está aqui, eu tenho 70 quilos, 49 quilos é água. Muito bem. Agora vamos pensar um pouco. Qual é a doença que eu tenho? Eu estou com muito catarro, por exemplo, no peito, cheio de muco. Ninguém bebe água. Toma comprimidos, usa medicamentos, mas não bebe água. Eu pergunto, essa toxina vai sair por onde? Aconteceu comigo, né? Essa toxina vai sair por onde? Ela só sai por 4 lugares. Vou citar agora os 4 lugares. Só tem 4, nós chamamos de emunctórios. A palavra emunctório significa canal de saída de toxina. O corpo, naturalmente, ele só tem 4 canais. Rins, por onde sai a urina. A pele, por onde sai o suor. Os pulmões, por onde a respiração faz a troca oxigênio, gás carbônico, e o intestino, por onde saem as fezes. Obviamente, com todo o cabedal de outras substâncias, água, ácidos, etc. Mas vejam, rins, pele, pulmão e intestino. Os intestinos trabalham sólidos, a pele trabalha óleos, os rins trabalham líquidos e os pulmões trabalham gasosos. Então, eu tenho no meu corpo uma nutrição que envolve substâncias gasosas, oleosas, sólidas e líquidas. Aí eu pergunto para os amigos, e vamos raciocinar. Por que eu estou doente? Eu estou doente porque o meu intestino não está funcionando. Como não está funcionando? O sujeito come, por exemplo, e eu sempre brinco muito com isso, o sujeito come 1 quilo de comida por dia, isso eu estou dizendo uma pessoa normal, né? Porque tem uma galera aí que come 2 quilos fácil. Tem gente que bate assim um prato dinossáurico sem muito esforço. Mas vamos colocar assim, 1 quilo de comida por dia. O sujeito come 1 quilo de comida por dia. Mas ele só defeca 300 gramas em 3 dias. Uma vez em 3 dias, 300 gramas. Começa a ver a barriga crescer. Aqui no Nordeste nós dizemos bucho. Começa a ver o bucho crescer. Está cheio de fezes guardada dentro. E eu estou passando mal, estou tendo problema. Até mesmo, você tem uma bomba relógio de acidez sólida, alimento podre dentro do corpo, em estado de decomposição, e ele não sai. Quer dizer, o emunctório intestinal está travado. Aí o que acontece? Começa a ter uma série de anormalidades. Como é o nome que se dá isso? Crise curativa. Seu corpo está dizendo, eu preciso jogar esse monte de cocô para fora. Mas você não tem reserva hídrica. Você não está comendo fibras, então seu intestino não tem como jogar isso para fora. Essa lama... Para ajudar o organismo. Essa lama está ressecada e grudada nas vilosidades das paredes do intestino. Nós temos casos, você vai lembrar, tinha um colega chamado Paulão, que entrou para o nosso projeto, tinha 140 quilos, foi 1 ano bebendo água de maneira correta, alimentação, todos os horários, tudo certinho, reduziu 60 quilos. A gente tirava uma onda na sala e dizia assim,
Ô, fulano, quantos quilos tu tem? Se eu tenho 50, pois o Paulão pariu você e mais uns 3 meninos de 3 quilos. Tinha essa brincadeira. Por quê? Porque essa massa sólida, ácida, guardada no corpo. O mesmo acontece com a respiração. Vamos colocar aqui. Você pode ter uma alimentação naturista de excelente qualidade, uma alimentação muito bem planejada, mas fuma. Não adianta de nada. O sujeito está injetando na corrente sanguínea o tempo todo uma toxina via respiratória, via pulmonar, que vai emporcalhar o sangue todo. Gravíssimo. O sujeito, não, eu tenho uma alimentação saudável, muito bem, mas eu não deixo meu whiskinho. Destruiu tudo. O doutor Laí Ribeiro, grande médico brasileiro, atuou durante muitos anos na área da neurolinguística, e ele é muito forte nessa área de nervos, né, do estudo do condicionamento nervoso humano, e ele dedicou muitos anos da carreira a esta área, mas também é cardiologista, foi professor em Harvard. Tem diversos vídeos dele por toda a internet discutindo o assunto da questão da água. Sim. E ele, ao discutir a questão da água, ele diz o seguinte, pessoal, é impossível salvar um corpo sem água, porque 70%. Então, eu fico aqui essa minha insistência sobre essa questão da água, porque você não tem. Por exemplo, eu desafio os colegas a fazer uma pesquisa hoje à noite, na internet, fazer pesquisa. Desafio fazer a pesquisa. Pode escolher faculdade de medicina, faculdade de fisioterapia, enfermagem, pode escolher qualquer uma. Nutrição, não tem uma cadeira sobre água. Uma disciplina só para estudar água. E 70% do corpo é água. Agora eu pergunto, a gente vai atender uma pessoa, vai criar um tratamento para ela e a água não é pauta? Se 70% do meu corpo é água? Aí alguém poderia dizer assim, mas assim, como é isso da água? Eu vou colocar para vocês aqui. Pega essa garrafinha de água que vocês estão habituados a beber, que é comum, e observe o rótulo dela. Você procura o pH dessa água, lá no rótulo. Você vai perceber que o pH da água é ácido. Eu não vou citar, para não ser indelicado, marcas aqui. Mas é só fazer a pesquisa, porque isso é de foro público. Qualquer um vai agora na sua casa, pega uma garrafinha d'água que você tenha comprado, olha o rótulo, procura pH. Vai estar escrito lá. Você vai perceber que o pH não é 7, que ele tem que ser água, tem que ser pH 7 para ser neutro. A água excelente seria com pH 8, 8,5, a água de altíssima qualidade. Você não tem isso. Se você tomar água da torneira, o governo federal, através das agências, diz que a água tem que ser pH 6. Isso é atestado pela Anvisa. Mas nos testes que são feitos, dá 4,2, 5. O povo está bebendo água ácida. O que é ácida? Refrigerante, por exemplo, ele dá uma taxa que oscila entre 1,7 a 3,8. Isso é extremamente ácido. O doutor Laí Ribeiro disse que para você poder enfrentar um copo de refrigerante, precisará de 32 copos com água com pH 8 para dissolver isso no metabolismo. Eu pergunto, o sujeito está tomando 2 litros de Coca-Cola por dia. Vai fazer? Como é que ele vai enfrentar isso? Então, entendam, é muito importante focarmos nisso. Os emunctórios, eles são o suporte por onde o corpo joga lixos, resíduos tóxicos, líquidos, oleosos, sólidos e gasosos. São eles, pulmão, pele, rins e intestino. Para eu fechar essa minha exposição, cujo tema é saiba o que é crise curativa e como sair dela sem recorrer a medicamentos, eu quero citar uma passagem do grande profissional de saúde brasileiro, o doutor Daniel Boarim, que muitos colegas, sobretudo os companheiros que são aí do Paraná, ali de Curitiba, da grande Curitiba, certamente já ouviram falar do Hospital Oásis Paranaense. Dr. Daniel Boarim, grande profissional dessa instituição, escreveu uma obra intitulada A Dieta que Evita o Câncer, da editora missionária Vida Plena, lá em São Paulo, a página 115, 116, uma citação da minha última consideração, que vai ficar muito clara o que é crise curativa e como é que você enfrenta. Ele diz assim: muitas pessoas sentem-se escravizadas aos remédios, sentem-se cada vez mais doentes. Não se discute que muitos recursos terapêuticos e diagnósticos alopáticos, atrelados ao processo técnico-científico, oferecem amplos benefícios à saúde humana.
O que os naturistas questionam, entretanto, é o uso e o abuso de drogas. O descaso com que vem sendo tratados assuntos vitais, como alimentação, estilo de vida e sua relação com a saúde. O naturista crê que a saúde é resultado da harmonia com o meio ambiente. Doença é consequência da violação das leis da natureza. A cura pode ser obtida por meios naturais, como uma reação espontânea do organismo, crise curativa, desde que se cultivem hábitos sadios e se deixem hábitos nocivos. Saúde, portanto, é fundamentalmente questão de hábito. Este é o mais importante passo rumo à cura. Segundo os princípios do naturismo, primeiro, cultivar o hábito de ser saudável. Botar na cabeça que eu não nasci para ser doente. Isso é filosofia de vida. Eu cito a Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo São Paulo diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é sagrado e sois vós, Deus o destruirá. Então isso é muito sério. Nós que estamos aqui interagindo, estamos aqui celebrando a vida. Nós não estamos aqui com uma conversa comercial, um assunto aleatório, uma semana para conversar um assunto. Não, isso é sagrado. Porque nós estamos discutindo aqui o santuário de Deus, que é o nosso próprio corpo, nossa própria vida, a santidade da vida. Isso não é brincadeira, esse é o assunto mais importante da humanidade. Permitir que Deus esteja em nossa vida, ter essa conexão com os poderes da vida. Ele diz, cultivar o hábito da saúde, botar na cabeça o hábito, eu tenho que ser saudável, eu não admito estar doente. Segundo, alimentar-se corretamente. E essa semana maravilhosa está possibilitando a todos aqueles que estão conosco ter essa oportunidade de interagir, ter luzes. Esse conhecimento, essas informações. Está abrindo aqui abrindo um painel. Os queridos amigos da medicina ayurvédica gostam muito da palavra mandala. Muitas pessoas não entendem mandala. Mandala é um círculo. Um círculo. A palavra mandala vem do sânscrito e significa simplesmente círculo. Mas que círculo? É o círculo da vida. E o círculo da vida, ele possui, na visão holística, por isso um círculo. Porque o círculo, ele fecha, né? E ele se renova o tempo todo. É um círculo. E nele você tem a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão intelectual, a dimensão espiritual. Você tem a dimensão da família, da sociedade e do meio ambiente. E são 7 pontos. E uma oitava, que é a da transitoriedade. A transitoriedade, ela envolve as questões relacionadas aos septênios. Mencionamos aqui há poucos instantes que a cada 7 anos troca o corpo todo. São os septênios. Há diversos estudos, sobretudo dos colegas da medicina antroposófica, mencionam o quê? Que um homem, uma mulher que tenha vivido nesta geração de maneira plena, ele fecha um ciclo de 12 septênios. Quer dizer, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, e assim sucessivamente, até 84 anos. Quer dizer, uma pessoa que conseguiu viver 84 anos, ela viveu de maneira plena nessa geração. Eu gosto dessa ideia, porque, vou citar a Bíblia de novo, no Salmo 90, no verso 10, diz assim, 70 anos é a duração da nossa vida, havendo vigor 80, mas o melhor deles é enfado e canseira, quer dizer, muita luta, muito trabalho. No verso 12 do mesmo Salmo 90, diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração sábio? Cultivar o hábito da saúde. Isso é coração sábio, é cabeça boa. Agora, eu tenho trabalhado muito com diversas congregações pelo Brasil afora, tanto católica como evangélicas. Você se assombraria de ver a quantidade de tantos católicos e evangélicos que vivem dentro de uma igreja, estão morrendo estão sofrendo aí doenças cardiovasculares, doença de pele, obesidade, dor de cabeça, o inferno. Por que isso? Se eram para estar... Senhor, ensina-nos a ter uma vida saudável. Porque esse conhecimento da simplicidade de se beber água, conectado com alimentação para o trato gastrointestinal saudável, respiração saudável, atividade física, dormir dentro dos horários corretos, ter um pensamento saudável, tudo isso está destruído por essa vida louca. As pessoas vão atrás de dinheiro, é uma luta do ter contra o ser.
Está deixado de lado. Exatamente. Esses conhecimentos, essas práticas, né? Eu quero concluir essa minha exposição ainda no mesmo texto do Dr. Daniel Boarin, no livro A Dieta que Evita o Câncer, onde ele menciona o seguinte: quando há doença, entretanto, é preciso abordá-la. A cura deve constituir a fase de transição para uma vida saudável. O que é tratamento? Tem pessoas que estão vivendo o tratamento. Eu quero dizer que está errado isso. Não pode ser assim. Uma pessoa, ela não pode viver de tratamento. Está errado. O que a pessoa tem que fazer é mudar o estilo de vida. Então, o que os naturistas ensinam não é tratamento para enfrentar doenças. A pergunta, o que é crise curativa? Crise curativa é doença. E o que é doença? O meu corpo quer defecar, não consegue. Essa acidez das fezes retorna pelas velocidades intestinais para o sangue, explode em diversos órgãos, começa a surtir bolota, dores, sei lá, meio mundo de coisa. A Classificação Internacional de Doenças tem mais de 3.800 doenças no catálogo. Aquilo tudo é o quê? Fezes que não saíram, catarro que não é posto para fora, urina que o rim não está conseguindo drenar de maneira correta os ácidos diversos alocados em todas as substâncias intercelulares, o metabolismo todo inchado, respiração tóxica, o corpo pode explodir. Ele não consegue ter essa vivência natural. Então, no meu entendimento, pelo que tenho estudado de inúmeras obras de referência, quando há doença, entretanto, é preciso abordá-la. A cura deve construir uma fase de transição para uma vida saudável. O organismo debilitado precisa reencontrar o equilíbrio, homeostasia, como mencionamos no início. A doença nada mais é do que um aviso do corpo de que há fatores de desequilíbrio em ação. Crise curativa. O mal-estar é o corpo dizendo, olha, tua maneira de viver está errada. Se continuar por esse caminho, vai terminar morto precocemente. Vai terminar mutilado. Vai ter um órgão desse aí que vai acabar tendo que ser arrancado. Porque vai chegar no tal gravidade que se não fizer uma cirurgia mutilatória, você morre. Ele diz, a natureza nos dotou de um eficiente sistema de defesa. O organismo é capaz de se curar por si mesmo. O esforço do naturismo é concentrado no sentido de desimpedir o caminho das forças de autocura. Como fazê-lo? Há duas alavancas básicas. O tema saiba o que é crise curativa e como sair dela sem medicamentos. Número 1, aumentar a resistência do organismo. 2, diminuir o poder da agressividade do agente injuriante. Então, como é que eu aumento a resistência do meu corpo? Possibilitando que os emunctórios corporais funcionem. Tem que funcionar o rim, tem que urinar corretamente, defecar normalmente. Um sujeito come 1 quilo de comida, defeca uma vez a cada 3 dias, não está normal. Não está normal. Como é que você bota 1 quilo de comida por dia e não sai nada? Cadê essa comida? Não, o pior é que a gente se sente mal, mas não se dá conta que a causa é ali. Aí vai procurar era o que eu fiz quando eu procurei a neurologia, quando eu encontrei a neurologia, eu vivia assim, né? Sim. Vivia com dor de cabeça, ia ao banheiro uma vez por semana e procurava um comprimido para resolver o meu problema. Eu vivia tomando comprimido o dia inteiro, né? Cada dia eu tomava comprimido. Você tinha o quadro da dor de cabeça. E por causa do quadro da dor de cabeça, né? Você lembra muito bem disso, não, né? Você me lembra bem. Inclusive, era medicação importada, né? Inclusive, era medicação importada. Meu esposo é holandês, ele trazia da Holanda, né? Para você ver o tamanho do absurdo que a gente comete. Eu não me esqueço de um dia, numa das aulas, em que você apareceu com um saco cheio de caixas de medicamento para dor de cabeça. Diz, olha, pessoal, estou aposentando isso aqui, porque eu não sei o que é dor de cabeça há 2 dias. Exatamente. Alguns colegas já disseram, olha, mas deixa guardada, que quem sabe volta. Não volta nunca mais. Qual foi o segredo? Água. 70% do seu corpo. Simplesmente água. Então você veja curioso, sua dor de cabeça era, na verdade, seu corpo pedindo socorro. O que o corpo estava dizendo o tempo inteiro? Por favor, beba água. Olha, eu não tenho como trabalhar aqui, está cheio de ácidos, eu não tenho como jogar isso para fora. Beba água. No momento que você começou a beber água de maneira correta, mudou isso. E note que coisa curiosa, esse lance da água, ele é tão fantástico, que eu tenho feito um mapeamento nos últimos anos, eu tenho muita atenção sobre isso. Veja bem, quanto tempo leva para eu trocar, por exemplo, eu tenho 70 quilos,
e eu quero trocar toda a água que eu tenho aqui. Agora, eu quero decidir hoje que eu vou trocar a água residual que eu tenho, colocando uma água nova e jogando essa água velha para fora. Quanto tempo vai demorar para fazer essa troca? Quanto de água eu tenho que beber todo dia e durante quanto tempo para poder ter esse resultado? Durante 21 dias, uma pessoa... Como é que eu faço o cálculo? O cálculo, evidentemente, não vou entrar em todos os detalhes, até porque nós temos uma limitação de tempo e muitas perguntas dos nossos amigos para responder. Mas, veja bem, isso aqui já vai servir, inclusive, de parâmetro para muitos companheiros aí. Eu tenho 70 quilos. Então, você pega o número 70 e multiplica por 3. Essa é uma regra. Não importa, não importa a condição. Pega o seu peso e multiplica ele por 3. Bom, como eu tenho 70 quilos, evidentemente, vezes 3 vai dar 210. Você conta da direita para a esquerda 2 números e põe uma vírgula. Eu preciso de 2 litros e 100 por dia. Isso é mínimo. Isso é uma tabelinha de referência mínima. Então, se eu tenho 70 quilos, 2 litros e 100 no mínimo. Só que 2 litros e 100 no mínimo, quanto dessa água meu corpo vai usar e quanto sai. Então, para se fazer o teste com precisão, todas as vezes que eu fosse urinar, eu teria que coletar a urina e pesar a urina, para eu ter certeza de quanto de água eu joguei em 24 horas para fora e quanto de água eu botei para dentro. A diferença ficou retida. Entendeu agora? Uhum. Acontecem casos incríveis, por exemplo, o sujeito está intoxicado, ele bebe 2 litros e 100 de água num dia e não urina nem 200 ml. E todo inchado. Significa que o corpo está retendo isso. Porque está cheio de ácido, cheio de fezes, cheio de catarros, guardados em toda a rede linfática. Então, essa taxa de referência, ela é fantástica, porque ela te possibilita entender essa troca. Você realmente, eu estou segurando muito líquido no corpo. Por que está acontecendo isso? Porque você está intoxicado com alimentação indevida. Então, tem que mudar o tipo de alimentação, e aí você percebe que a urina começa a sair com maior facilidade. Esse exercício, esse monitoramento, ele é pessoal. O indivíduo tem que se curar. Eu quero fazer um tratamento para... Isso ok, os profissionais de saúde estão aí para orientar, escrever. Mas se você não fizer, você só deu certo, porque quando chegar na idade, agora eu bebi minha água, acontece o que aconteceu, eu bebi minha água. Então, assim, não tinha para onde correr, vou beber minha água. A sua disciplina foi que possibilitou a sua recuperação. Não foi a minha informação. A minha informação foi um gatilho. Mas a sua disciplina que mudou tudo. Quem está nos ouvindo agora e que não viveu essa experiência, fica aqui, nesse meu fechamento, os meus votos de que leve a sério este assunto. Comece a beber água, pelo menos esse mínimo. Nos casos em que você tem uma crise curativa, uma doença acontecendo, nós dobramos a cota da água diária. Porque, por exemplo, um homem de 70 quilos, 2 litros e 100 é a cota, digamos, básica para a manutenção desse organismo. Mas acontece que eu estou doente, estou com febre, com dor de cabeça. Não vai dar certo beber só 2 litros e 100. Porque essa base mínima é só para manter o corpo. Então eu tenho que botar um pouco mais para que o corpo tenha extra de água para fazer o processamento, para ajudar a acelerar o processo de saída da toxina. Existem muitos outros aspectos que poderiam ser enfocados, produtos naturais de apoio, suplementos, uma série de pontos. Mas sem água, não vai funcionar nada. Não adianta nada o sujeito comprar produtos naturais, não adianta nada você, inclusive, mudar a sua alimentação se você não beber água. Porque a água é básico. Você mudou a alimentação, mas foi muito bom o seu testemunho. Que o que fez a diferença na questão da dor de cabeça, que era um mal terrível, de muitos anos, inclusive da minha família. Todos nós tínhamos essa... Sim, essa crise. Quer dizer, a água fez a diferença. Então, fica aqui essa minha insistência. Você está com a crise, você está passando mal, o primeiro passo é que você comece a se reidratar, bebendo bastante água, para que seu corpo possa se aliviar e se recuperar dessa crise. Essa é uma dica muito importante, um ponto muito chave, que precisa ser levado bastante a sério. Eu quero lembrar que essa abordagem, né, das terapias naturais, da naturologia, né, do professor Jean, eu fiz questão de trazer porque foi uma coisa que fez muita diferença no meu entendimento, sabe? E no congresso nós vamos ter 3 momentos para ouvir, para entender essa abordagem, né? Que é esse momento,
na palestra, o professor Jean tem uma palestra no último dia, na segunda-feira, que ela vai estar liberada o dia inteiro, e ele está disponibilizando um curso prático, né, online para a comunidade que participar do CEMAV Premium. Então, eu queria aproveitar até, professor Jean, antes da gente entrar nas perguntas, para você falar um pouquinho, né, desse curso, né, como é que como é que ele vai ser, como é que ele vai ser disponibilizado e tratar sobre o quê, né? Eu fui muito relutante no início, porque eu não tenho vergonha de dizer que sou um analfabeto funcional nessa coisa de tecnologia. Nenhuma vergonha de dizer isso. Eu entendo da minha área, dessa outra área eu não entendo. E os meninos me diziam assim, é possível desenvolver um projeto de um curso de formação de terapeutas naturistas online. Não entrava na minha cabeça que isso fosse possível. Agora estou convencido. Então, está montada uma plataforma, os amigos poderão conhecê-la, www.naturologiaclinica.org. Este site já está à disposição. Nele se informa tudo sobre o curso que nós temos, com duração de 2 anos, são 24 disciplinas. Nós escrevemos uma apostila, livro para cada disciplina. Ao longo dos 19 anos eu compus todo esse acervo, e tem bibliografia, tem videoaulas, tem encontros, tem hangouts, tem toda uma história de uma plataforma. E você, para participar do curso, tem que fazer o propedêutico. Se não fizer o propedêutico, não pode participar do curso. O que é o propedêutico? A palavra propedêutico tem a ver com introdução a algo, introdução a um conhecimento acadêmico. Então, o propedêutico é de graça, as pessoas só precisam entrar no site, fazer o cadastro, o sistema libera para ele, em no máximo 24 horas, que a gente faz a checagem de cada pessoa, uma senha. Com essa senha você acessa o nosso sistema acadêmico, e dentro do sistema acadêmico tem lá 3 horas e meia de propedêutico. Você faz de graça, não vai pagar nada por isso. O que o propedêutico vai te apresentar? Vai te apresentar o que é naturologia, como é esta profissão, como é que é este curso, a legalidade dele, as disciplinas, tudo sobre o curso. Aí, se você gostou do que viu, então você poderá fazer a matrícula para ser aluno. Nós vamos iniciar uma turma agora, dia 15 de maio. É uma grande satisfação poder iniciar. Temos algumas pessoas já, inclusive, que já fizeram a pré-matrícula, já estão inscritas. Muita gente tem assistido e está à disposição dos amigos. A ideia objetiva é de formar terapeutas para que eles ajudem nesse grande movimento de medicina natural, de saúde natural, de terapias naturais. Então, naturologiaclinica.org. É só entrar nesse site e está tudo lá explicado, como é que funciona a dinâmica. Muito bem. Então, esse foi o curso que eu fiz, né? Sim. Que é um curso de 2 anos, a gente fez em 2 anos e meio, se eu não me engano, né? Foi. E, então, é nesse site. Repita de novo. naturologiaclinica.org. www.naturologiaclinica.org. Então, nesse site, você se inscreve para entrar numa lista, que o professor Jean vai depois entrar em contato e organizar essa turma. Quando a pessoa entra no site, tem lá uma chamada, e ele clica e faz a inscrição para fazer o propedêutico. O propedêutico é de graça. É uma ficha simples, de dados, o e-mail, de onde você é e tal, não paga nada. Esse propedêutico dura 3 horas e meia. Eu só aceito o aluno se ele fizer o propedêutico. Por quê? Porque no propedêutico eu explico o que é isso. O que é naturologia, qual é a legislação que fundamenta essa profissão. No Brasil, você tem fundamentação para participar como profissional de mercado. Quais são as possibilidades de ganho se você for trabalhar, ter um consultório, uma clínica. Então, assim, o propedêutico são 3 horas e meia de um painel sobre o que é naturologia. Uma vez entendido, o indivíduo pode dizer, eu gostei disso, é realmente o que eu quero, gostei, vou fazer. Porque não adiantaria, por exemplo, eu oferecer o curso, aí a pessoa se matricula, no segundo módulo, ela diz, não era bem isso que eu queria fazer, não. Aí ela gastou dinheiro, tempo, à toa. Então, eu estou oferecendo de graça um propedêutico com 3 horas e meia de duração. Ele está todo dividido em diversas sessões. Tem uma entrevista, por exemplo, nessas 3 horas e meia, que são 2 blocos, com o doutor Luiz Sefer. Os amigos aí do Pará sabem muito bem quem era, é deputado estadual, aí tem um programa de televisão no Pará, por um canal aberto. São 2 entrevistas, dura 1 hora, as 2 entrevistas juntas dão 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, onde ele me faz uma sabatina, ele é médico, dono de um dos grandes hospitais lá da cidade,
e ele me faz uma sabatina de perguntas que só aquilo ali já explicou tudo. O que é, quais são os mestres históricos, qual é a bibliografia, as correntes teóricas, tudo. O que eu ensino não é uma terapiazinha, é ciência que iniciou com Sebastian Kneipp na Alemanha, que foi desenvolvida por Eduardo Alfonso Yernan, por Manuel Lezaeta Charan. Existe uma escola internacional de medicina naturista. Então, esse acervo todo, ele envolve aproximadamente umas 16 mil páginas de material para estudar ao longo de 2 anos. Então, é curso pesado, não é um concílio. O sujeito vai receber a apostila de 200 páginas, estudar, assistir aula, tá? É um negócio intenso. Como você viveu, sabe bem que a coisa é... Maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Vamos às perguntas do nosso amigo. Mas eu quero só esclarecer aqui para o público, para não ficar uma dúvida, porque o que nós estamos falando desse curso agora não é o que está no pacote premium, tá? O que está no pacote premium, né? Porque a gente trocou aqui as bolas um pouquinho, né? O que está no pacote premium é um curso prático, né? Sim. Que o professor Jean vai disponibilizar de 10 vídeos, 10 vídeos aulas, certo, né? E esse curso prático, ele vai estar focado na explicação das terapias naturais, como você aplicar, quais são as terapias, essa coisa prática, simples e direta, que você pode pegar e aplicar. De como se livrar dos males do dia a dia, utilizando métodos naturais. Esse é um mini curso que nós produzimos para estar à disposição dos amigos neste projeto fantástico que está acontecendo durante esta semana e que ficará à disposição no pacote prêmio, como você muito bem disse. Está à disposição dos amigos. O outro projeto não, é um projeto à parte, separado, que só aqueles que querem ser profissionais da área que vão procurá-lo numa outra plataforma. Exatamente. Então, está explicado. Então, nós vamos passar para as perguntas, né, que vocês estão deixando aqui no chat, né? Vamos ver aqui. Está pedindo para repetir sobre o cálculo da quantia de água, né? Vamos lá. Para você saber quanto de água tem que beber no mínimo, você pega o seu peso, quanto você tem de peso, e multiplica o número todo desse peso por 3, pelo número 3. Eu não vou entrar em detalhes, até para a gente não ocupar muito tempo, de como é que chegou-se a essa conclusão, mas essa é a regra. Você tem, por exemplo, 50 quilos, por exemplo. Então, você vai pegar 50, multiplicar por 3, dá 150, ok? Você conta 2 números da direita para a esquerda e põe uma vírgula. Então, é 1,5 litro, mínimo de água você terá que beber. Agora, se você estiver passando algum problema de saúde, você dobra a quantidade de água. E eu vou aproveitar, então, para colocar como é que funciona isso. Você nunca deve beber água fora dessa regra que eu vou dizer agora. Tem que ser meia hora, você bebe água até meia hora antes de comer e 2 horas depois de comer. Anote essa regra. Água pura você bebe até meia hora antes de comer. Você vai almoçar meio-dia. O último copo com água foi 11h30. Ah, mas eu bebi meio-dia a água. Só vai almoçar 12h30. E depois que termina de comer, parou de comer, você conta 20 minutos. Depois de 20 minutos, a digestão começa. Conte da hora que você parou de comer e que essa digestão começou, 20 minutos depois que você parou de comer, 2 horas, e aí bebe água. Por que dessa regra? Porque a nossa digestão ela acontece num ambiente ácido. O suco gástrico é ácido, chega de 1,7 a 3, a acidez do suco gástrico. Quando você coloca água dentro do estômago, a água é alcalina. Então você pega uma água de um pH, por exemplo, correto, pH 7,5, 8, e joga dentro do estômago, onde o ambiente está ácido, com 1,7. O que acontece? Você destruiu essa acidez, que era importante para fazer a digestão, criar ali o quimo, o sujeito não permite isso aí, a digestão trava. O corpo vai ter que drenar essa água primeiro, jogar suco gástrico de novo para aumentar, para essa acidez ficar adequada, para ele dissolver
Ok, de volta? Oi, pessoal, então a gente está aqui de volta, né? Tivemos um problema técnico. O técnico está aqui, ainda nos últimos detalhes. Mas então, a próxima pergunta, acho que terminamos essa questão da água, acho que ficou claro, né? Sim, eu acredito que sim. Não é? Mas se os amigos tiverem dúvida, manda aí a mensagem que a gente esclarece. Manda aí uma mensagem que a gente continua. Nós vamos passar para a próxima pergunta, porque também a gente não tem a noite toda aqui, né, professor Gil? Eu estou à disposição. Se deixar eu vir a madrugada, eu amo isso aqui. Mas vamos lá, estou à sua disposição. Você comanda. Olha só, a Mileide pergunta assim, professor Gil, eu não entendo como todas as curas na naturologia vão pelo caminho da desintoxicação, mesmo quando a alopatia coloca a causa em genética. Certo. Veja bem, por que desintoxicação? Porque pelo que nós colocamos aqui para os amigos, os emunctórios precisam funcionar. Então, o que é que eu desintoxico quando eu falo em desintoxicação? Eu desintoxico os canais, só tem 4. Eu vou ativar urina, fezes, suor e a respiração. Desintoxicação envolve essas 4 questões de maneira concreta. Fala-se de desintoxicação de qualquer outra forma, não existe. O meu corpo precisa eliminar fezes que estão apodrecidas, retidas. Existem casos, existem diversos estudos, as pessoas carregam fezes de até 10 anos no corpo. No livro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza, de Durval Stockler de Lima, ele menciona casos, e até no próprio Hospital Oásis Paranaense se viu casos assim, a gente tem visto isso. Você vai lembrar da Mazé, que é a nossa colega de curso, que teve experiências incríveis, onde as pessoas ingeriam, por exemplo, semente de gergelim, fazendo o planejamento bem direitinho, 15 dias depois, eu observava as fezes todo dia. 15 dias depois é que não dá ênfase a este aspecto. No meu entendimento, obviamente o meu, portanto, espero que não seja tomado como última palavra, mas como uma posição, e nós estamos dentro aqui de um filética, de dialógica, onde se debate diversos assuntos. Esse é um deles. Eu entendo que a academia, não só médica, mas a biomedicina, que tem sido praticada no mundo ocidental, ela está muito atrelada aos laboratórios farmacêuticos. Se os queridos amigos fizerem uma pesquisa sobre isso, e é fácil de se verificar, vamos ver que as grandes universidades que atuam com a área de medicina e cursos de saúde, elas têm muito investimento financeiro de laboratório. É uma empresa, um empreendimento, onde quer dar lucro. Então, uma série de informações não são dadas de propósito. É a minha posição. Eu entendo assim, porque é inaceitável, vou repetir, e desafio a fazer uma pesquisa nas grades curriculares dos cursos da área de saúde do Brasil. Não tem uma disciplina sobre água. Não é possível. 70% do corpo é água. Como é que você faz medicina e não estudou uma cadeira sobre água? Como é que você faz nutrição e não tem uma disciplina específica de como utilizar a água para salvar a saúde de uma pessoa? Então, esse assunto não é um assunto qualquer, é um assunto gravíssimo. O doutor, repito, Laí Ribeiro, um grande colega de campo que está aí no mundo, está brigando sobre isso. Eu brigo também. E muitos outros colegas também estão brigando sobre este assunto. Então, por que desintoxicação? Porque sem ela não dá para restaurar o equilíbrio perdido pela homeostasia. Por que não se fala disso e joga a culpa na genética? Só um instante, não é jogar a culpa nas questões genéticas. Existem realmente situações em que você não vai conseguir resolver, porque envolve todo um perfil cromossomial. O indivíduo já nasceu com sua estrutura genética com determinada normalidade. Nestes casos, o que nós podemos fazer com a medicina natural é aliviar o sofrimento da pessoa. Mas cura eu não tenho, porque eu tenho uma estrutura genética que está daquele jeito. O natural daquela pessoa é aquela normalidade XY. Agora, quando eu encontro um problema de saúde, eu não sei qual é a causa dele, e eu jogo a culpa na hereditariedade, isso para mim é falta de conhecimento. Seria mais digno dizer assim, eu não compreendo por que não está tendo resultado o seu tratamento. Vamos estudá-lo de maneira mais abrangente. Isso, inclusive, não só é mais elegante, eu não vou dizer ética, porque ética é um comportamento, é um padrão,
mas é mais elegante, é mais honesto com a pessoa que está sendo tratada. Eu, por exemplo, quando não sei alguma coisa, eu digo ao meu cliente de maneira objetiva: meu querido, esse caso seu é uma novidade para mim, eu não estou encontrando a chave para poder desenvolver um tratamento e vamos pesquisar. Aí eu aciono colegas na Europa, nos Estados Unidos, onde for, para buscar o entendimento. Por quê? Porque para nós, naturistas, o ser humano que eu estou atendendo aqui no consultório, ele não é um cliente. Ele é um santuário onde Deus quer habitar. Então, eu tenho obrigação de fazer todo o esforço possível para comunicar a esta pessoa o melhor e buscar onde for. Porque essa é a minha missão, eu escolhi isso como profissão. Então, não é coisa de amador, é profissional. Eu tenho que realmente buscar a solução. Aonde for, ainda que a solução seja dizer ao meu cliente: eu não sei tratar você, vou lhe encaminhar para um centro, eu vou mandar você para o Oásis Paranaense, vou mandar você para uma instituição no estrangeiro. E isso, inclusive, o próprio cliente diz assim: poxa, esse cara é muito responsável, esse cara é muito show, porque ele não está querendo me tomar dinheiro. Ele realmente está... Querendo ele está querendo dinheiro. Por aqui, né? Ó, eu vou aproveitar, inclusive, para dizer uma outra coisa. Se os amigos estiverem sendo atendidos por algum profissional de terapias naturais e no tratamento, essa pessoa, toda hora, no tratamento, ela entra com a conversa de que para fazer o seu tratamento, você tem que comprar R$1.500, R$2.000 de um monte de produtos, pacotes de coisas. Não entre nessa. Eu acabei de explicar aqui que o corpo humano funciona. 70% é água, 30% é alimentação inteligente, racional. Você está aprendendo como ter uma alimentação racional com mais 50 colegas que estão nessa semana aqui. Ok? E ainda se não deu para aprender tudo nessa semana, tem aí os pacotes premium, tem aí diversas oportunidades para você ter essas palestras todas e aprofundar o conhecimento. Está falando da sua vida, onde você tem que conhecer como é que você vai se cuidar. Agora, veja bem, vem um sujeito, eu falo numa consulta com um sujeito que se diz naturista. Aí eu chego lá, ele me atendeu, usou a iridologia, e no final ele jogou em cima da mesa R$2.000 de produtos que eu tenho que comprar. Isso está errado. Está errado. Por quê? Porque se um ser humano, para ter saúde, tem que comprar R$2.000 desses produtos, Deus cometeu um erro gravíssimo. Ele esqueceu de avisar Adão lá no Jardim do Éden. Adão lá no Jardim do Éden não sabia que tinha que comprar esse monte de produto. Isso não é uma crítica contra os produtos. Existem alguns produtos que podem ser acoplados a um projeto bem planejado para potencializar uma deficiência que a pessoa tem. Mas uma deficiência custa R$2. Nossa, isso, na verdade, isso não é uma deficiência, isso é uma calamidade, né? Então, eu quero dizer aos amigos que eu faço um trabalho, e a minha querida amiga Maria faz um trabalho sério. Não é para enrolação. As pessoas precisam aprender a cuidar de sua própria vida. E a vida é simples. No momento em que eu, para poder ter saúde, tenho que estar gastando R$1.000, R$1.500, R$2.000, comprando produtos que vêm do laboratório, lá não sei onde, alguma coisa está errada. Porque eu era para ter saúde comendo saladas, frutas, legumes, nozes, cereais, tomando meu chá, fazendo minhas caminhadas, respirando normal. E, de repente, eu só recupero minha vida se eu comprar esse negócio aqui. E aí vem o segundo passo. Essa galera quer fazer você dependente. Vicia você naquilo. E aí, gente, isso já virou comércio. Aí sai fora da minha pauta, porque eu não estou nisso por comércio. Eu estou por ministério, por vocação pessoal, porque eu me sinto chamado por Deus para compartilhar o melhor da vida e da saúde e dos anos de estudo. Então, fica aqui essas dicas para que os colegas não sejam enganados por aí, o meio mundo de propostas e tal, e cuidado com esses terapeutas que são comerciantes, está errado. E eu tenho um bocado de inimigos, inclusive no Brasil inteiro, que me detestam porque eu falo isso, eu falo mesmo, e é isso mesmo. Mas é verdade. Porque tem que ser honesto com as pessoas, ficar de conversa. Tem que ser simples, a gente tem que procurar a simplicidade das coisas. A natureza está aí a nosso serviço, né? A gente está citando aqui todo o tempo a importância da água, né? Sim. A água é uma coisa fácil, uma coisa simples. Só você introduzindo a quantidade de água, o hábito de água na sua vida, muita coisa já vai mudar, porque isso que aconteceu comigo, né? Mas a Nilza está perguntando aqui sobre osteoporose, né? Está pedindo socorro aqui, né? Como sair da osteoporose sem medicamentos, né? Vamos lá, Nilza. Deixa eu dar, professor, já me dá licença, que eu quero falar para a Nilza o que eu fiz, né? Certo.
Porque, Nilza, há 10 anos atrás, né, quando eu conheci a naturologia, quando eu cheguei na naturologia, que foi o primeiro curso que eu fiz, que me abriu a consciência, me abriu o entendimento, né, para entender o meu corpo, o que estava passando e por que eu estava passando tudo aquilo, eu entendi que eu precisava de fazer algumas coisas na minha vida, algumas alterações. Eu entendi que eu precisava não parar de ingerir aquilo que estava me causando mal, parar de me intoxicar. Perfeito. Isso aí eu tive que aprender a identificar o que era isso, né? Os tipos de alimentos, alimentos industrializados, e por aí vai. Eu tive que identificar isso, e muitas vezes eu tive que identificar ao consumir e sentir como era que eu estava, como fazer a experiência em mim mesma. Sim, tá? Perfeito. E depois eu tenho que me limpar, né? Então, são 2 processos importantes. E por último, e o terceiro processo, não por último, porque a gente, né, é uma coisa constante, né? Um terceiro processo muito importante é nutrir. Né? Então, você precisa parar de colocar dentro de você aquilo que está te fazendo mal, né? Que a gente sabe. Primeiro né? passo, perfeito. Depois você tem que se limpar, ou seja, a desintoxicação, né? Segundo a gente passo. está mencionando, e depois nutrir, colocar aquilo que é correto. Perfeitamente. Começando com a água. Sim. Mas aí, Nilza, eu comecei esse processo, e uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, que mudou muito, foi limpeza intestinal. Que aprendi no curso de naturologia, que é a importância de limpar os intestinos, né? Sim. E aquilo ali foi, assim, uma descoberta na minha vida. Foi assim, o que é isso, né? E aí, existe também opiniões controversas. A alopatia não apoia, né? Então, você não pode ir para a alopatia e perguntar sobre o que eles não vão apoiar, né? Isso faz parte da medicina natural, das terapias naturais, né? Então, eu resolvi ir por este lado, né, das terapias naturais. E eu passei 2 anos, né? 2 anos fazendo um tratamento para recuperar o meu intestino. Né? Porque a gente sabe que a nossa saúde começa lá no intestino, né? Então, olha, Nilza, começa fazendo o suco verde, né? E depois, assiste com cuidado essas palestras, sabe? Assiste com cuidado, aprende aí, os profissionais estão te ensinando, né? Aproveita esse período grátis da Semana da Alimentação Viva, né? E se você se interessar, entra no pacote premium, porque lá você vai poder ver, rever todo o material, você vai participar de uma comunidade ativa, para você tirar dúvidas, para você interagir, para você compartilhar as suas experiências, tá? E tem vários outros materiais extras, complementares, para o aprendizado de qualquer um de nós, né? Então, nós vamos para a segunda pergunta, a próxima pergunta agora, da Ana Cristina. Gostaria de saber qual a alimentação mais recomendada para quem já teve câncer, fez químio, mas a doença retornou. Eu vou fazer minhas as palavras últimas que Maria acaba de apresentar. Eles me conhecem como Fátima. Ah, pois não. Eu convivi com ela como Maria. Pronto, Fátima. Vejam bem, funciona assim. Você tem que fazer essas 3 etapas que ela acabou de dizer. Você tem que, primeiramente, parar de colocar coisas que não são alimentos saudáveis, e eu vou endossar, e essa é a pauta da semana toda, há uma série de escolas reunidas aqui nessa semana, apresentando diversas visões, e eu quero dizer que todas essas visões convergem para um único ponto. A maior, que é o ponto número 3, que é nutrição. A Fátima colocou o seguinte: primeiro, pare de utilizar alimentos que não são alimentos. Essa semana tem discutido isso de maneira bem abrangente. Segundo lugar, desintoxicação. A desintoxicação básica é essa que nós mencionamos nessa nossa exposição aqui hoje à noite. Mas a hidrocolon terapia, ela tem uma importância extraordinária. Eu sugiro que você anote hidrocolon terapia. Hidrocolon terapia. E faça uma pesquisa sobre isso. No Brasil, nós temos alguns médicos especializados nesse assunto. Existem clínicas especializadas. Em São Paulo, tem diversas clínicas, eu não conheço todas, obviamente. Eu sei que em Fortaleza nós temos 2, nós temos em Belém do Pará 1, em São Paulo eu sei que tem 2.
Recentemente foi feita eu não sei exatamente, mas eu lembro de ter visto isso na televisão com a cantora e atriz Fafá de Belém, que estava numa clínica de hidrocolonterapia, dizendo, eu faço permanente sempre e tal, e diversos atores e atrizes fazem. É uma limpeza profunda dos intestinos, se utiliza uma sonda, ela injeta com os equipamentos corretos e tal, até 40 a 45 litros de água no intestino, essa água entra e sai arrancando todo tipo de toxina. Existem dúvidas de que a flora intestinal poderá ser afetada e tal, isso é bobagem. A hidrocolonterapia ela só atinge o intestino grosso. O intestino humano todo, ele tem em torno de 5 vezes a altura da pessoa. E essa água, ela não vai atingir o intestino delgado, a parte delgada do intestino, é o intestino grosso, que tem aproximadamente 2 metros de comprimento numa pessoa adulta. E ele se infla, né, e tira esses restos de fezes empedradas daí. Então, é um mecanismo muito conhecido na Europa, nos Estados Unidos, e que tem um valor extraordinário. A raiz do câncer está no intestino. Não há dúvida nenhuma disso. Porque você tem toxina muito pesada guardada, as velocidades intestinais estão puxando essa acidez, jogando em toda a rede linfática, e aí tá os gânglios linfáticos de determinados tecidos, em algum lugar qualquer do corpo, criou ali um furúnculo. O câncer, meus amigos, é um furúnculo. Só que, em vez de saltar para fora da pele, estourou lá dentro. Câncer é furúnculo, dentro de um tecido, lá dentro. E ele se enraiza e se alastra. Ele está voltando porque não foi feita uma mudança do estilo de vida. E aí não tem solução. Não há cura para o câncer, não há, se não mudar o estilo de vida. O sujeito teve um câncer, mas não mudou a dieta, não está bebendo água. Pelas essas duas coisas básicas, não tem como. E um outro aspecto ainda sobre câncer. O câncer sempre tem um componente emocional. Sempre. Tudo que li sobre câncer até hoje, há sempre um componente emocional. Precisa analisar com bastante cuidado o que é que está acontecendo. Mágoa, rancor, alguma coisa mal resolvida. Tem que fazer uma análise séria disso. Tem que procurar aí um psicólogo, um psicopedagogo, um terapeuta da área de psicanálise, um desses profissionais especializado em discutir essa questão. Porque a alimentação é só um dos pilares da nossa vida. Exatamente, né? Claro. A Denise está perguntando assim, meu marido está sofrendo com crise de asma, não sara de modo algum, usa muito medicamento, o que fazer? A asma envolve sempre 3 aspectos, isso é uma visão naturista, 3 aspectos. Primeiro, tem que mudar essa dieta, colocar água de qualidade, esse ponto aí é básico. Então, ponto 1, água e alimentação saudável. Ponto número 2, precisa verificar o ambiente onde ele está. Se o colchão está velho, porque está cheio de ácaros, esse é o segundo ponto. Se o quarto, ele tem, por exemplo, muito pó, se ele transita em lugares que tem muito pó, esse é o segundo ponto importante. E o terceiro ponto, e esse vai ser novidade para muitos, precisa fazer uma análise da coluna vertebral. Notem bem, a coluna vertebral, 33 vértebras. Essas vértebras, elas têm feixes de nervos que saem delas e controlam sistemas e órgãos. Toda pessoa com crise de asma, toda, isso é sem erro, da 7ª cervical até a 8ª dorsal, nesse trecho, ele tem o que nós chamamos de subluxação. A coluna vertebral, nesta área, ela está sob compressão. Ele deve ter lordose, cifose, escoliose, e as vértebras estão deslocadas. O que é que acontece? Os nervos que estão nessa região, eles têm uma interatividade com a região torácica, com a respiração. E ele não consegue respirar com qualidade, porque aqui atrás as vértebras estão trincadas, elas estão sob pressão, a musculatura está muito tensa. Então você terá que procurar um quiropraxista ou um fisioterapeuta e trabalhar a região da coluna vertebral para soltar essa pressão muscular, possibilitando que os pulmões respirem com a força natural e, evidentemente, casado com isso, a alimentação, a água e o ambiente que não pode ter pó, vai melhorar expressivamente. Vou indicar um produto também muito legal. Eu nunca aconselho, e os médicos que estão me ouvindo aqui vão concordar demais com isso, nunca um naturista determinará a saída de qualquer medicamento ministrado por um médico. Nunca.
ele vai pedir ao médico que acompanhe junto com ele o tratamento que está sendo feito e ele, médico, descontinuará a medicação dentro da inteligência devida. Por quê? Porque já é uma dependência química. Se você, naturista, corta a medicação do sujeito, você não sabe por que foi dada, sob que circunstância, não foi treinado para isso, e o sujeito é numa crise curativa gravíssima e morre, como é que fica? Então, o naturista, ele trabalha com equipes multidisciplinares. Ele não tem a fobia de dizer assim, eu sou o centro do universo, o centro da gravidade. De maneira nenhuma. Acabei de indicar aqui agora, tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um psicólogo, tem que ter um quiropraxista, tem que ter diversos profissionais. E tem que ter médico, muitas vezes, sobretudo quando você já vem para o processo usando a medicação que foi ministrada por um médico. Ninguém pode tirá-la a não ser ele. Por quê? Porque há riscos, há uma série de situações, então tem inteligência para fazer. Conforme você vai descontinuando o medicamento alopático, que tem esses efeitos colaterais escritos na bula, eu não preciso nem dizer nada, porque está escrito na bula quais são os efeitos colaterais. O óleo de hortelã, para o asmático, é um produto extraordinário, porque ele vende num vidrinho bem pequenininho, não estou dizendo marca, óleo de hortelã. Tem diversas marcas aí por esse Brasilzão de Deus aí. Você encontra em casas de produtos naturais. Isso. Às vezes não está com o nome óleo de hortelã, está com pípeas. Às vezes está com o nome de óleo de menta. Ele tem, são três tipos. Bom, uma gotinha do óleo de hortelã em água pode ser água comum, água que a gente usa para beber, naquele pote do inalador, da bombinha, uma gotinha. E 20 minutos respirando, porque o óleo de hortelã, eu gastaria uma noite falando, anti-inflamatório, abençoado, ele tem mentol, enfim. Mas ele é um produto natural, sem nenhum efeito colateral, alivia muito, é expectorante. Então, sugiro a esse, porque a asma é uma coisa terrível. A pessoa fica agoniada, não consegue respirar, e esse muco todo, beber bastante água e usar o óleo de hortelã. Ok, vamos para a próxima, né? Que é a Casey. Cleise. Isso. Uma naturologista me disse que muitos vegetarianos têm problema de saúde pela falta de vitamina B12, que é adquirida pela ingestão de carne animal. Gostaria de saber como adquirimos essa vitamina sem prejudicar nossa saúde. Esse é um tema muito conhecido. Já houve diversos debates sobre este assunto. Na internet tem diversos expoentes. Eu entendo que já superado isso. Nós aqui no Brasil sempre recebemos as coisas com pelo menos uns 10 anos de atraso. Já está mais do que provado de que isso não pode ter nenhuma lógica. Os amigos que são expoentes durante a semana da alimentação... da alimentação viva? Mas eu me referi especificamente à corrente ayurvédica. Os nossos colegas que têm uma profunda conexão com o universo da medicina ayurvédica poderão explicar isso de maneira muito simples, porque a Índia, com 1 bilhão de pessoas, era para estar todo mundo doente com a falta da vitamina B12. Porque lá na Índia não pode matar os bichinhos para comer, porque isso é religioso para eles. Então era 1 bilhão de pessoas doentes, caindo mortas por aí. E não é bem o que está acontecendo, pelo contrário, eles se reproduzem numa velocidade muito maior do que a nossa. Parece ter muita vida, muita vitalidade. Quer dizer que isso não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque a vitamina B12, quando a alimentação no conjunto da obra está bem produzida, o organismo sintetiza. Ele produz. Eu recomendaria a quem está atrás da vitamina B12, assim, de uma maneira muito focal, preciso da vitamina B12, porque eu não tenho essa fobia da vitamina B12, todos os que são vegetarianos e que são naturistas não têm nenhuma preocupação com isso, e estão aí, saudáveis, vivendo e criando projetos e tocando a vida. Eu recomendo que utilize 4 cores na alimentação. Por exemplo, numa salada, você tem que ter um componente vermelho, um que seja de cor laranja, alaranjada, amarela, um verde e um branco. Se você tiver essas 4 cores reunidas, é impossível você, no conjunto dos 4, ter uma insuficiência de qualquer coisa. Porque as 4 combinadas produzem. O próprio organismo, a homeostasia identifica o que ela precisa e ela mesmo compõe aquilo que está faltando. Aproveite todas as aulas, todas as palestras, que você vai ficar muito bem orientada, ok? A Dora gostaria de saber sobre tratamento natural para infecção urinária recorrente.
Infecção urinária, se for isso exatamente que está escrito aqui, infecção urinária, simples, assim, tipo cistite, foi essa coisa mais básica. Porque quando você diz infecção urinária, você me abre aqui um precedente. Isso é anúria, uma coisa mais fácil de lidar? Ou é uma infecção grave que envolve, inclusive, toda a rede linfática, com febre? Então, é muito complexo eu dizer assim, faça tal coisa e vai resolver. A princípio, nós consideramos que o chá de cavalinha, que é uma planta típica nossa aqui da América do Sul, a cavalinha é uma planta extraordinária. Você tem cabelo de milho. Quando você compra a espiga de milho, ele tem aqueles fios amarelos, né? Você pega aquilo ali, faz um chá e vai tomá-lo no horário, como se fosse no horário da água. E você tem a folha do abacate, que é uma planta extraordinária. Então, são medidas simples que você pode utilizar no dia a dia, com a gotinha de óleo de hortelã, como se fosse um chazinho. É uma opção para aliviar. Mas quando você fala de infecção, você está falando de toda uma conjuntura de bactérias que estão alojadas ali, criando todo um cenário de pus, enfim, um negócio mais grave. Se você me falar que é uma inflamação, é mais fácil. Nós estudamos em naturologia que a enfermidade ela evolui dentro de 7 níveis. Então, ela parte do primeiro nível até o 7º nível. São 7 níveis. No primeiro nível, você tem uma disfunção simples. E no último nível, você tem tumoração de tecidos, tumores. Então, para cada nível desse, a intensidade do tratamento e a utilização de recursos vai variar. E isso seria muito complexo para eu dizer assim, numa única resposta. Mas fica a dica de 3 chás importantes, fáceis, que praticamente não custa nada, você acha em todo lugar, e que é muito barato. Folha de abacate, se tiver um pé de abacate aí, pega as folhas, lava bem direitinho, macera, estoura ela, para tirar a seiva dela, faz um chazinho, e começa a utilizar com regularidade. E normalmente alivia bastante se o quadro for cistite, uma coisa mais simples. Quem é que está perguntando aqui? Como resolver dores articulares? A Suzana. Suzana, dores articulares, elas vão envolver sempre 3 aspectos, muito parecido com o que eu disse anteriormente. As dores articulares, você vai precisar de um fisioterapeuta, a princípio, de imediato, para que ele possa fazer uma avaliação da raiz dessa dor articular. A sua dor articular ela pode ser proveniente de uma alimentação insuficiente, então, de origem nutricional. Ela pode ser uma dor articular provocada por uma subluxação de vértebras que estão sob compressão e o músculo está repuxado e isso estende com dor. Em diversas sequelas de dores. Essa dor articular pode estar sendo provocada por uma má circulação de determinada região. Então, há todo um painel. Você terá que conversar com o fisioterapeuta para fazer uma apreciação bem detalhada disso. Não há... Entenda, porque o fisioterapeuta ele trabalha com um método rigorosamente natural. Ele não vai prescrever um medicamento para lidar com dores articulares. Ele vai corrigir o que está acontecendo e trazer para a homeostasia natural. Por isso, o fisioterapeuta seria perfeito para lidar com isso. Um educador físico com especialização em doenças da articulação, por exemplo, é uma outra opção também interessante. A Rosário pergunta assim, tomo antidepressivos recomendados pelo médico. O que posso fazer para minimizar essa situação utilizando meios naturais? O importante que a gente observa é que as pessoas elas estão se utilizando de muito medicamento, mas ninguém gosta, né, professor Jean? Todo mundo quer a sua saúde de volta, de forma natural. Né? Me parece que a voz de Deus na consciência humana diz claramente de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui, por quê e para onde vamos. Nossa conexão é com Deus. Se alguma pessoa, por qualquer razão, entender a palavra Deus no sentido religioso da palavra, desconsidere. Estou falando Deus sob o ponto de vista do grande espírito que permeia todo o universo. Cada um codifica a ele como achar que deve. Eu, particularmente, sou de confissão evangélica, mas nem por isso vou dizer que Deus não se revela, por exemplo, nas outras estruturas. Vou usar, por exemplo, um texto da Bíblia. Tiago 1, verso 16 diz, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, no plural.
em quem não há mudança e nem sombra de variação. Pai das luzes. Eu jamais vou admitir que um médico ayurvédico, que não é evidentemente alguém de confissão evangélica, está curando a vida de uma pessoa pela força do mal. Isso é loucura. Deus é muito além do que as religiões querem que seja. Ele transcende. Por que eu estou falando disso? Para falar sobre antidepressivo. Porque uma pessoa que está tomando antidepressivo, recomendado por um médico, evidentemente um psiquiatra, ela tem um transtorno complexo, porque não conseguiu resolver com um diálogo, não conseguiu resolver com a mudança de comportamento. E para poder resolver ou controlar, precisa utilizar um antidepressivo? Bom, é evidente que isso demanda todo um cenário. Eu vou recomendar um livro, porque o nosso tempo só permite recomendar um livro. Como evitar preocupações e começar a viver. O nome do autor, eu vou dizer com as letras conforme está escrito, certo? Dale Carnegie, Companhia Editora Nacional. Compre esse livro. Vá atrás dele. Tem 15, 20, 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Como evitar preocupações e começar a viver. Esse livro é obrigatório no curso de naturologia. Os alunos têm que interagir com ele. E ele vai discutir, é uma obra monumental, por que é que você está vivendo uma crise depressiva. Porque o que eu tenho de natural para a crise depressiva? Florais. Os colegas que estão me ouvindo, que trabalham com florais de bar, florais de Minas, enfim, os florais, vão prescrever, orientar e apontar na direção dos florais. Mas não adianta utilizar florais se o sujeito, por exemplo, tem prisão de ventre. Existe um livro muito interessante, O Segundo Cérebro, que discute que o intestino é o segundo cérebro. Nas glândulas de Lieberkill, dentro do intestino, é onde se produz serotonina, que é exatamente o hormônio da alegria, de estar motivado. O que acontece? O sujeito está com prisão de ventre, grave. Normalmente, alguém que está usando antidepressivo tem prisão de ventre, tem certeza. Sim. Aí não recupera o intestino, aí a serotonina não está sendo produzida de maneira correta, porque o intestino está lesionado, entra na droga e piora, sobretudo com aqueles efeitos colaterais medonhos, e entra num ciclo que é em direção à morte, porque não tem saída, é o que a pessoa está dizendo aí na pergunta. A solução que eu vejo é fazer essa pesquisa, mas leia este livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Nós estamos indo para a última pergunta, sim? A Iris, ela diz, sente muita fadiga, como poderia combatê-la, né? E antes do senhor dar a sua resposta, esse aí também era um problema muito sério que eu tinha. Eu acordava já cansada durante o dia, passava o dia, fazia qualquer coisa, tinha que deitar, né? Então, e o que eu fiz? Eu tive que mudar. Chegou um ponto que eu tive que mudar. E o meu ponto de mudança, professor Jean, começou com aquela situação de uma amiga minha que faleceu de câncer, né? Aquilo foi que me abriu o entendimento para me perguntar o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa muito errada. Sim. E eu não quero ir por esse caminho. Sim. Né? Então, eu comecei a perguntar, comecei a procurar, né? E fui recebendo informações até que cheguei no curso de naturologia clínica, né? Então, como é que você pode combatê-la? Primeiro, você tem que começar a querer mudar, né? Começa a mudar a sua alimentação, sim, começa a tomar mais água, começa a fazer uma caminhada e, principalmente, começa a se informar, porque a gente começar a fazer as coisas sem muita informação, a gente não sabe muito para onde ir, né? Sim. E a gente está num ótimo momento, a gente tem uma semana de orientações excelentes através, sim, das palestras. São palestras fantásticas, profissionais, sim, fantásticos, sim, né? Maravilhosos. Você vai aprender muita coisa já, né? E, então, eu acho que você já está num bom começo, né? Porque a informação já é um bom caminho, né? Com toda certeza. Sobre essa questão da fadiga, eu gostaria de acrescentar um pensamento que tem também na Bíblia, em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde o teu pensamento, porque nele estão as fontes da vida. Essa coisa de se sentir cansado são dois pontos. Ou eu estou cansado fisicamente, porque eu tenho uma alimentação ruim, porque eu não bebo água, porque eu estou me arrebentando de trabalhar e fisicamente eu não estou bem.
Isso é um ponto. Por outro lado, existe a fadiga mental. O doutor Augusto Cury, laureado escritor brasileiro, excepcional profissional da área de medicina e grande palestrante nacional, e, enfim, um homem extraordinário, ele tem dito o seguinte, que nós estamos vendo a era da síndrome do pensamento acelerado. As pessoas andam muito agoniadas, pensam em mil coisas, é o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro na internet. Pessoal, fadiga tem muito a ver com essa coisa de downtime. Eu sugiro que, semanalmente, as pessoas, sobretudo os amigos que estão sentindo fadiga, cansaço, semanalmente elejam um dia. Escolhe o sábado, o domingo. Os adventistas gostam do sábado. Os muçulmanos, a sexta-feira. Os católicos, o domingo. Uhum. Escolhe um dia da semana. Tradicionalmente, o nome do final de semana, durante a semana tem que trabalhar. E naquele dia, você desliga o celular, certo? Pega a sua família e vai para o parquinho, vai para a praça. Ó, que se dane o mundo. Porque isso ajuda muito a relaxar, descansar. São muito pilhadas, muito aceleradas. Mas eu não posso medir. Pode se desligar sim. Olha, no nosso tempo de criança, nós somos contemporâneos, nós não somos meninos, mas esses meninos aqui desse computador, que mexe com computador, nós somos das antigas. Eu joguei bola de gude, soltei pipa, joguei bola na rua, na frente da porta da minha casa, a gente saía na pelada lá jogando futebol com os colegas. Lá no Rio de Janeiro tinha isso, eu sou carioca de nascimento, e depois fui morar em Santa Catarina com meu pai, que era da Marinha, e lá nós jogávamos bola na rua. Então eu vivi o campinho de futebol, eu não tinha nada de computador, joguinho eletrônico. Eu não sou contra, porque é outra geração. Mas eu acho que no momento em que isso te absorve mais do que, por exemplo, ter um contato com a natureza, música, por exemplo, é uma maneira de enfrentar a fadiga de maneira inteligente. As pessoas estão... É sempre música muito agitada, muito pilhada. Ouça isso, mas ter um espaço para você refletir, descansar. Eu acho que está faltando para a fadiga, descanso. Descanso, né? Isso também foi uma descoberta que fiz, né? Eu me lembro de uma história contigo muito curiosa. E eu vou caguetar ela aqui numa história. Pode falar. Eu vou contar aqui. Eu me lembro no dia na sala de aula que ela veio com um dos filhos dela para assistir a aula, porque a gente tinha um negócio lá dos equipamentos e tal, e estava lá. Não, eu também levava a minha família todo o tempo lá. Ia para a sala de aula. Eu encontrei um negócio tão bom para a informação que eu vou levar todo mundo. De vez em quando eu levava os filhos, o marido. Tá? A grande vantagem de fazer um curso, por exemplo, online, nesse caso, é que, por exemplo, uma pessoa entra de aluno meu e põe a família na sala e todo mundo assiste a aula. Mas vejam bem, aconteceu um incidente muito curioso. Então, a gente tinha sempre, nas minhas aulas, se cabe gente na sala, deixa o povo vir, não tem problema não. E aí, teve um momento que Maria saiu, eu não sei, foi para algum lugar. Aí eu virei para um dos meninos dela e disse assim, cadê a tua mãe e tal? Olha, saiu na segunda-feira e ninguém sabe. O vento levou, porque tem uma história de que você abandonou o fogão. Eu não cozinho mais comida aqui, quem quiser que come, agora sou naturista. Foi bem no início do projeto. Mas eu já contei isso no Brasil inteiro, para todo mundo. Tem uma aluna minha que um dia chegou em casa e disse essa mesma coisa, para chegar a vocês que se virem aí. Chega, não vou mais ficar pilotando fogão de jeito nenhum. E a comida natural, ela não vai na direção do fogão. Ela vai na direção da horta. Ela vai na direção da natureza. As nossas tabelas, por exemplo, sempre tiveram 70% de coisas cruas e 30% de alguma coisa. Se faz um arroz integral, obviamente vai usar o fogo. Mas as saladas são 4, 5 coisas. Você tem, por exemplo, 4 componentes de uma salada e o arroz integral. Então tem 1 cozido e 4 que não são. Essa descoberta que eu estou lembrando aqui agora, que a história de O Vento Levou. Rapaz, cadê mas se o vento levou, isso é pelo mundo aí, agora eu não quero mais saber da gente, não. E eu pensei, agora esses rapazes não se reuniam, dar uma surra, porque eu tomei a mãe deles dentro de casa. Mas não, graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Muito bem. No começo eu fui um pouco radical, sabe? Mas a gente vai aprendendo, né? A respeitar a diferença das pessoas. São descobertas, é normal. Mas foi bom ter aquele começo, né? Bom, para encerrar, eu quero recomendar para vocês 3 livros que foram, assim, muito importantes no meu começo,
dos meus estudos, das minhas pesquisas, do meu aprendizado, né? Eu quero recomendar para vocês esses 2 livros aqui primeiro, né? Que é Dr. Soleil. Você sabe você sabe se alimentar e você sabe se desintoxicar. São 2 livros muito importantes que me chamaram muita atenção e me ajudaram muito. É uma linguagem muito simples, né? Muito, muito bons, né? Eles são promoção da Pastoral da Saúde. Ah, sim? A Pastoral da Saúde da Igreja Católica no Brasil inteiro. Os colegas que são católicos, fiquem muito atentos ao que estou dizendo. Vocês devem procurar as livrarias e editoras da Igreja Católica. Eles possuem coleções. A editora Paulus tem coleções de livros na área de medicina natural. Muita coisa interessante. Existe em Juazeiro da Bahia, a clínica da Irmã Maria, que é uma clínica emérita, com tratamentos naturais contra o câncer, usa geoterapia, alimentação natural. Esses 2 livros, eles foram produzidos, eu conheço muito bem essas obras, por um programa chamado TAPS. É uma organização internacional, uma fundação, e ela desenvolve projetos de cura natural, de uma visão holística da vida. 2 obras excelentes para quem quer iniciar, se entender todo esse universo. Isso, exatamente. E a outra obra que, para mim, assim, fez toda a diferença no meu entendimento... Isso aí é o clássico. É exatamente um clássico, o livro do Acharan. É Medicina Natural ao Alcance de Todos. É fantástico. Sabe? Quem quer um entendimento maior de como o seu corpo funciona, aqui fala algo assim fantástico, que é sobre o desequilíbrio térmico do corpo, né? Que é assim, um entendimento, fantástico. Um entendimento básico que todos nós deveríamos de ter, sabe? Então, esses 3 livros eu recomendo para vocês, né? E tem aqui, professor Jean, como é que é? No acesso prêmio, nós temos 4 momentos, né, que faz parte do pacote, onde nós vamos nos encontrar ao vivo, né, para tirar dúvidas, né? E a gente já queria saber se podemos marcar um desses momentos com você. Eu só não vou se eu estiver morto. Se eu estiver morto, você me desculpe, não deu certo. Mas se eu estiver vivo, andando, eu vou. Até se não estiver andando, vocês dão um jeito e vão aonde eu estiver. Então, tá combinado, sim, né? Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui, né? Nós não estou vendo aqui, mas nós estamos com quantas pessoas na sala? Umas 700 pessoas na sala. É um prazer imenso estar aqui conversando contigo, né? Mostrando, né? Um conteúdo fantástico, né? Orientações preciosas. Agradeço muito a presença do professor Jean aqui, por essa oportunidade de dar essa aula fantástica para a gente. Muito obrigada. Estamos aqui para servir os amigos. Disponham. Então, agora vocês têm a oportunidade de conhecer o pacote prêmio, o link está ali em cima do chat, você pode clicar aí, fica à vontade, né? E vamos juntos aí dar as mãos para a gente mudar essa situação, né? A gente ganhar mais saúde, para a gente encontrar essa alegria de viver e não ficar dependendo de drogas, de medicamentos. De drogas, né? Os efeitos colaterais na nossa vida, quando o alimento, né? A água, o ar, que a gente, né? Pode encontrar mais saudável, pode procurar maneiras mais saudáveis de viver, né? Então, eu agradeço a sua presença e a gente fica com um encontro marcado para a próxima segunda-feira, um outro encontro ao vivo, para também continuar tirando as suas dúvidas, tá certo? Na segunda-feira, com o meu grande amigo, Paulo Yamasaki. Ok? Então tá. Tchau, tchau. Ok.